Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Vamos continuar falando de história. E hoje eu trouxe todos os meus netos aqui para ouvir a história do descobrimento do Brasil. Sara, como é que você explica para o pessoal lá como que foi o descobrimento do Brasil? Em 1500, o Pedro Álvares de Cabral descobriu o Brasil. Ele descobriu o Brasil. Como? Porque eu acho que ele ia para as Índias e se perdeu. E foi para o Brasil. E ele achou que lá no Brasil eram as Índias. Aí quando ele pousou o barco dele, ele falou: terra vista! Terra vista! Muito bem. Então, Pedro Álvares de Cabral saiu de Portugal. Yes. Yes. E com um monte de gente. Sim. Foi isso? Um monte de pessoas. E eles tinha uma nau e tinha uma caravela, eu acho. Ah, tinha uma nau. O que é nau? É um barco grande. É um barco grande? Oh, meu Deus do céu. Vocês entenderam que o nau é um barco grande? Ótimo! Bom, vamos lá. Então ele saiu de Portugal para caminho às Índias. Isso. Muito bem. Essa viagem que ele saiu lá, né? Saiu lá de Portugal e veio. Ele veio por qual oceano? Oceano Atlântico. Ele veio pelo Oceano Atlântico. E o que aconteceu? Ele achou que o Oceano Atlântico era muito perigoso. Ah, na época, as pessoas... É porque tem uma cachoeira que quando a gente vai assim, aí desce. Mas só que assim, eles achavam que as baleias, todo mundo do mar, lá no Oceano Atlântico, comia as pessoas. Ah, porque eles achavam que a Terra era... Plana, não redonda. E que se chegasse aqui, ele ia... É tipo assim, cair. A gente tava aqui... Caía. Sim. Tava aqui, caía. Uhum. Então, é como se caísse lá. Tá. E tava um abismo e ele morria. Aí todo mundo morria. Uhum. Então, as grandes navegações, todo mundo falava assim, que o oceano era perigoso. Mas por que o oceano era perigoso? Não era porque existia o monstro do lago, um abismo lá no meio do mar, do oceano. E lá na nau, todo mundo tava lá, um monte de pessoa, até acho que o Pedro Álvares de Carvalho. Aí tinha um monte de pessoa e não tinha muitas comidas, aí acaba algumas pessoas acabavam morrendo Porque as condições dos navios não eram boas, né? E aí as grandes navegações, elas muitas das vezes não voltavam, mas não por causa do abismo, e sim por causa do vento, da chuva e das grandes tempestades. Que o barco na época não era tão moderno, ele virava e todo mundo morria, certo? Por que você acha que Portugal estava se aventurando nos oceanos? O que o Portugal queria? Ele queria terras e especiarias. Ele queria terras, especiarias e ele queria din-din. Muito bem. Quando ele chegou no Brasil, ele ficou... Que coisa mais linda! Barbaridade? Não, barbaridade não, né? Que coisa mais linda! O que ele achou de tão lindo? A cana-de-açúcar, o pau-brasil e eu esqueci o outro. O pau-brasil, a cana-de-açúcar e... Só? E a natureza e a maneira que os índios
se vestiam. É. Porque lá eles eram todos encapotados, certo? E chegaram e viram Todo mundo pelado. seminus, né? Pelado não, seminus. E aí... Eu não posso falar que eu dou risada. E aí... Posso continuar? Posso continuar? E eu vou continuar enquanto eu dar risada. Quando eles se depararam com aquela realidade que vivia, o que os portugueses quiseram fazer com os índios? Eles queriam toda a natureza, a cana-de-açúcar, o pau-brasil. Tá, mas o que ele queria fazer com o índio? O índio ia ter o mesmo tipo de vida que ele tinha antes? Não, ele obrigava a pegar a cana-de-açúcar, depois o pau-brasil. Qual foi o primeiro extrativismo que aconteceu no Brasil? Qual foi o primeiro extrativismo que aconteceu no Brasil? Lembra? O que eles fizeram? Qual foi o primeiro extrativismo que eles fizeram? Não, a cana-de-açúcar foi depois. Qual foi o primeiro grande ouro que Portugal pegou o nosso? Tem o nome do nosso país. O nosso. Pau-brasil. Mas eu pensei que o pau-brasil era depois de cana-de-açúcar. Não. A cana-de-açúcar veio depois. Porque foi quando veio os africanos para ajudar na plantação da cana-de-açúcar. Então, os índios, no começo, o que aconteceu com os índios? Eles tentaram, mais ou menos, escravizar os índios, só que os índios não tinham esse costume, certo? O índio não tinha esse costume de trabalhar, de cortar e tal. E o extrativismo, o primeiro extrativismo que aconteceu no Brasil foi o pau-brasil. O pau-brasil, para que ele era utilizado? Para tingir roupas. Ele utilizava o vermelho do pau-brasil para tingir as roupas. O gengibre era utilizado para conservar os remédios, os alimentos. A cânfora era utilizado para os remédios. E você sabia que lá em Portugal, eles não tinham cana-de-açúcar. Oh my God! Meu Deus do céu! E aí, eles tiraram o açúcar da beterraba. Oh my God! Eles tiravam o açúcar da beterraba? Tiraram. Verdade? Verdade. E como? Ai, eu não sei. Só sei que lá em Portugal não tinha cana-de-açúcar. Mas a beterraba, já que é doce, lá em Portugal, a beterraba é o açúcar. Meu Deus, palmas! Por isso que eles queriam, então, plantar a cana-de-açúcar. Sim. Né? E isso aí fica para um próximo vídeo, né? Porque senão vai ficar muito longo este, né? Arapois, né? Então, o descobrimento do Brasil, alguns historiadores falam que não foi em 1500, certo? Mas foi. Não, talvez sim, talvez não. Alguns historiadores afirmam que a Inglaterra já conhecia as nossas terras e no momento ela não queria colonizar. Portugal, mais do que depressa, chegou primeiro e colonizou nós. Não sabemos se isso é a verdade, porém, é o que a gente lê, porém nada é comprovado, não é verdade? Então Portugal
colonizou o Brasil e no ano de 1500 e Pero Vaz de Caminha fez o quê? Fez a carta para rei de Portugal. Oh my God! O que ele escreveu? Que a terra era maravilhosa, uma beleza, e que tinha cana-de-açúcar. Não, a cana-de-açúcar só depois. Tinha pau-brasil. Tinha pau-brasil, depois cana-de-açúcar. Não, cana-de-açúcar é só depois. Só depois. Que tinha muitas riquezas, né? Porque o que aconteceu? Todo o desmatamento, todo o extrativismo, né? Foi Portugal que começou no Brasil, certo? E nessa época, os índios já moravam aqui. Então, os índios, eles tentaram catequizar os índios, certo? Né? Trazendo os jesuítas para tentar ter uma nova religião no Brasil. No entanto, o índio, ele já tinha a sua religião, a sua tradição, os seus costumes, que você falou lá no primeiro vídeo de história. Certo? E você esqueceu uma coisa, Oh certo? my God! Bem depois, quando eles pegaram a cana-de-açúcar... Ela quer falar da cana-de-açúcar agora! Ela quer falar da cana-de-açúcar agora, vai lá. E o Brasil, eles inaugurou a primeira igreja aqui. É a primeira igreja? É, a primeira igreja católica. Isso. Ótimo! Certo? Alguma dúvida, pessoal? Sim. Qual? Acabou? Podemos encerrar? Entendido o descobrimento do Brasil? Sim. Pedro Álvares de Cabral descobriu o Brasil, Sim. supostamente no ano de 1500. Sim. Certo? Sim. E quando chegou aqui, ele falou: Terra Vista! Terra Vista! Ok? Ok! Essa é uma dúvida. Estamos aqui, a todos os ouvidos. A cana-de-açúcar vai ficar pro Próximo vídeo! Ai, espero que vocês gostem. Entrem lá que a nossa página está no ar, senão a cana-de-açúcar vai vir agora. Eu espero que vocês gostem. Curtem, compartilhem nos vídeos, dê o seu like. Se Inscreva no nosso canal. Acesse a nossa página. www.com.br. Não! Simplifique com afeto.com.br. Descobrimento do Brasil.